mais ao Setembro Verde, o Setembro Verde, para nós, hoje mesmo é um dia de muita luta. Ainda se vê muito pouco com relação às pessoas com deficiência em todos os campos, no campo da educação, no campo da empregabilidade, no campo da saúde, a reabilitação, muito fraco ainda. Então, assim, são muitos, se for a gente ficar falando aqui, ficaria o debate até a tarde inteira. Mas com relação ao Setembro Verde, que é a inclusão das pessoas com deficiência, a luta das pessoas com deficiência, aqui em Mariana, eu falo por Mariana porque eu estou trabalhando na DEM Mariana. A DEM, a gente tem, desde que foi criada a DEM, que foi em 2018, a gente tem feito esse movimento de luta pelo direito das pessoas com deficiência, no poder público, nas parcerias. Assim, é um trabalho de formiguinha, mas a gente tem visto assim algumas parcerias. E com relação às barreiras, né, são muitas, arquitetônicas, as barreiras de tecnologia assistiva, e principalmente as barreiras que a gente chama que a maior e a mais pesada são as barreiras atitudinais. A atitude das pessoas com relação à questão da pessoa com deficiência, a atitude das pessoas com relação às pessoas com saúde mental, né? E a saúde mental, tanto com a saúde mental ruim, acontece muita coisa, né? No Setembro Amarelo, que é a luta contra o suicídio. Então, dentro da universidade, essa questão de saúde mental, eu acho que é uma coisa que tem que ser muito preocupante, porque os alunos vêm de suas famílias, eles saem, eles vêm para as cidades que eles vão estudar. Aqui nós estamos falando de Ouro Preto, né? Da UFOP. E essa saída de casa e se adaptar a uma nova cidade, isso aí traz muitos conflitos, né? Então, a saúde mental, assim, que a gente vê, eu acho que tem que dar uma atenção muito especial para todos os alunos, para os professores, para os funcionários, porque a universidade se torna um lar, né? Uma casa que todo mundo convive, é uma casa que todo mundo está junto. Então, se a saúde mental é um assunto muito que deve ser muito bem tratado. Quando eu era ainda estudante, né, lá no ICSA, a gente tem uma professora que chama Virgínia Carrara, foi uma proposta de começar um projeto relacionado à saúde mental dentro da UFOP, muito sério, muito forte, fazer tipo uma extensão, igual vocês estão fazendo aí e tal, porque esse projeto, eu saí da universidade, eu formei em 2015, eu entrei em 2010, saí em 2015. Eu não vi acontecer. E, assim, vocês que estão aqui nesse grupo, que tem os professores aí, os coordenadores, eu acho muito importante pegar firme mesmo, para desenvolver esse projeto, para os alunos terem acesso à saúde mental, porque a saúde mental é muito importante. A saúde do corpo físico é também importante, o acesso, tudo que precisar, né? As rampas, o acesso às comunicações para quem entra na universidade, mas a saúde mental é de extrema importância, tá? Ter esse olhar para esse assunto. Eu acho muito importante. Então, acho que estão de parabéns por ter esse olhar. O curso da medicina que está aí dentro da UFOP, eu acho muito importante ter um olhar muito especial sobre esse assunto, porque são muitos alunos na UFOP e a gente ouve relatos, né, no nosso mundo aqui fora, sobre
sobre a UFOP, sobre os estudantes, sobre as coisas de uso de This call is substâncias now being recorded. psicoativas. Então, tudo isso em cadeia leva a muitas coisas, muito uso do álcool, e que também ajuda, porque quando se fala em saúde mental, a classificação dentro do Estatuto da Pessoa com Deficiência, e outras leis, né, que falam sobre isso, sobre o conceito de saúde mental. Então, fala que a saúde mental ela é um funcionamento intelectual, mas que acontece antes dos 18 anos, como quando a pessoa vai ter acesso ao passe livre, ao BBC Loas, que é na classificação de saúde mental. Aí o que é a classificação biopsicossocial, né? Que é do médico, do assistente social, do psicólogo, que é uma rede, né? Que a gente fala de multiprofissionais. Então, essa manifestação, para se ser considerada, fala que ela tem que se aparecer antes dos 18 anos. Mas a discussão aí, que a pessoa que talvez não apareceu, mas antes dos 18 anos, mas ela já tinha predisposição. Então, quando chega no momento desse, que a pessoa passa um processo de depressão, sai de casa, vem para outro lugar, muitos alunos que vêm, eles precisam do auxílio da praxe, né, para condições econômicas de se permanecer aqui na universidade. Então, a relação a isso, a gente estudava muito sobre isso, porque tanto que tem as bolsas, né? Bolsa alimentação, bolsa transporte, e isso é muito importante, porque é um conjunto. No serviço social, a gente tem um autor que chama José Martins de Souza, que ele fala sobre a inclusão. Então, a inclusão, o que é inclusão social? This call Todos is now nós being estamos recorded. inclusos na sociedade, principalmente econômica. Que todo momento que você vai ali, gasta o seu dinheiro comprando uma bala, comprando qualquer coisa, o dinheiro circulando no mercado, você está incluído na sociedade econômica, porque você paga imposto e tudo. Mas essa inclusão econômica, todo mundo está na ciranda. Mas e a outra inclusão, que é a inclusão dos direitos sociais, dos direitos, né, assistenciais, que está dentro dos direitos sociais? Então, essa inclusão, esse permanecer, o aluno que vem de fora, para ele permanecer aqui na UFOP, tanto no campus em Ouro Preto, ou em Mariana, ou em outros campos que tem, a questão econômica, de inclusão econômica para ele, é muito forte. Assim, a maioria, né? Eu acho que a maioria. Então, assim, o Setembro Verde que vem, que é a luta das pessoas com deficiência. Então, uma pessoa, quando tem vários movimentos sociais negros, LGBT, idoso, criança, adolescente. A deficiência, ele perpassa por todas as idades. Então, tem pessoas com deficiência, criança, adolescente, idoso, tem negro, tem LGBT, tem todos. A pessoa com deficiência, ele está em todas as categorias. Então, o Setembro Verde é um momento que a gente considera, o dia 21 é o dia nacional, que o dia 3 de dezembro é o dia mundial da luta. Mas essa luta é todo dia. Então, nós, da DEM, nós temos um lema assim, junte-se a nós, essa luta é de todos. E essa luta é de todos mesmo. Por isso eu agradeço ao FOP por convidar, por ter esses espaços de discussão, porque a questão das pessoas com deficiência, quando a UFOP tem, assim,
porque uma das grandes lutas nossas, tanto da ADEM como dos municípios, não são praticamente todos, que nós é ter o censo, ter o diagnóstico de pessoa com deficiência. Então, nós da ADEM, nós estamos com um projeto de diagnóstico, que já estamos com uma parceria com uma empresa que vai nos ajudar. Inclusive, a gente até pediu a participação da UFOP na questão da medicina, para depois da gente ter os dados, a gente ter uma análise epidemiológica desses dados. Então, a gente já está até conversamos já com o professor George da UFOP. Então, saber, ter esse diagnóstico, quantas pessoas são aqui em Mariana? A gente tem dados fragmentados. Tem um pouquinho de dados das pessoas que são pessoas com deficiência que usam o passe livre, tem um pouquinho de dado das pessoas que usam o serviço de saúde, tem um pouquinho de dados das pessoas que usam o BBC Loas na assistência social, mas a gente não tem os dados, porque tem pessoas que não usam serviço de saúde, tem gente que não usa o serviço de assistência, tem gente que não usa, tem pessoas com deficiência que não usam o serviço de passe livre. Então, quando a gente não tem um diagnóstico, não tem como a gente mensurar. Onde que estão essas pessoas com deficiência? Quantas pessoas com deficiência tem na UFOP? Esse percentual, ele representa o quê durante o número de alunos que tem as pessoas com deficiência? E com o número de alunos da UFOP, em geral, quantos alunos tem pessoa com deficiência? Esse número, o que significa esse número para vocês? Que tem pessoas com deficiência conseguindo ter acesso à universidade? Ou que esses números estão muito a desejar ainda? Qual que é o diagnóstico que vocês trazem disso? Realmente está tendo inclusão social na educação? As pessoas com deficiência conseguem chegar no ensino superior? E quando se fala ainda em mercado de trabalho, o mercado de trabalho as empresas têm a lei da Previdência, tem um artigo na lei da Previdência que fala sobre as cotas das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, que é a lei 8.213, ela é uma lei da Previdência, ela de 91, e ela faz a cota das empresas. É o artigo 93, que fala assim, a empresa que a partir de 200 funcionários tem que ter 2% de pessoas com deficiência, até o máximo 5% quando a empresa tem de 1.001 funcionários para frente. As empresas aqui ficam loucas atrás da gente. Manda para a gente currículo, nós precisamos de preencher a cota, que senão o Ministério Público vai lá e multa. Aí a gente fala, já tivemos até uma reunião com as empresas, e falamos assim, mas como que vocês querem essas pessoas com deficiência? Eles querem as pessoas com deficiência que ele anda, enxerga, ouve, de preferência que tem só talvez um pedacinho de algum dedo cortado, né? Porque como que eles não querem adaptar as empresas? Eles coloca vaga para pessoa com deficiência, coloca mecânico com carteira de habilitação, com não sei o quê. Não que não tenha, mas uma pessoa que às vezes se tornou uma pessoa com deficiência, ou então mesmo ele é um mecânico, para chegar numa empresa, para trabalhar, eles pedem os requisitos, põem tão alto o requisito das vagas de empresa, que é justamente para não preencher mesmo. Aí eles vão no Ministério Público e falam, mas nós temos vaga. Os deficientes é que não querem trabalhar, né? E tem uma outra questão com relação à empregabilidade, que a gente ainda está falando assim, que a gente tem uma noção, a questão do BBC Loas. BBC Loas é o benefício da prestação continuada assistência social. Então, as pessoas que têm acesso, as pessoas com deficiência que têm acesso ao BBC Loas, eles têm direito a um salário, quando a renda per capita da família
é inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, eles conseguem acessar o BBC Loas, que é um salário por mês. Aí, vem as propostas de trabalho, muitas pessoas também ficam, assim, eles têm medo de deixar o certo pelo duvidoso, porque eles têm o BBC Loas, eles estão inseridos, né? Recebe aquele um salário ali. E o salário das empresas, se for olhar, que às vezes que oferece, é um salário que, no final das contas, o líquido que ele vai receber seria quase um salário mínimo. E aí, depois ele entra na empresa, ele pode ser mandado embora daí uns tempos, aí ele perde o BBC Loas, aí ele tem que incluir de novo o BBC Loas. Então, assim, são várias questões. Questões sociais, né? Saúde, essa inclusão. Então, para nós, pessoas com deficiência, falando em sentido do Setembro Verde, é uma luta muito grande, porque a gente precisa, não tem o diagnóstico das pessoas, a gente tem que ficar lutando mesmo para conseguir também, até conseguir reunir essas pessoas com deficiência. Por exemplo, aqui em Mariana, se for olhar pelo o censo de 2010, traz que 23% de uma população é pessoa com deficiência. Aí teve o grupo de Washington, que já trouxe, com outros parâmetros de análise, que é entre 14% e 10% o número de uma população de pessoas com deficiência. Então, vamos jogar por baixo. Mariana, vamos falar que tem 60 mil habitantes. Se for falar 10%, no mínimo aqui teria 6 mil pessoas com deficiência. Aí você fala, o quê? Quando a gente fala isso nas nossas reuniões, nas nossas falas aqui, todo mundo assusta, regala o oi. Que isso? Que isso? É porque eles pensam que pessoa com deficiência é só os usuários de cadeira de roda que eles não vêem no meio da cidade. Aí todo mundo fica assustado. Mas como que uma pessoa com deficiência física, digamos, usuário de cadeira de roda, mobilidade reduzida, que inclui muitos idosos, como que eles vão ter condições de ir e vir, o direito de ir e vir numa cidade que o transporte público não oferece condições? Os pontos de ônibus, os lugares que eles moram não passa ônibus, eles não têm dinheiro para ir de táxi, de andar na rua. As ruas são com calçamentos ainda antigos, né, que tá dentro da preservação do patrimônio histórico. Então, aqui em Mariana, eu faço parte do núcleo gestor do plano diretor, que está na revisão. E a nossa luta tem sido lá dentro de criar rotas acessíveis. Que é a primeira coisa que, quando é cidade histórica, o pessoal fala, mas o IFAM não deixa, o IFAM não deixa fazer nada. Mas hoje a gente tem normativas do IFAM que fala o Estatuto da Pessoa com Deficiência, normativo, fala de adaptações razoáveis. O que é adaptações razoáveis? É lógico que nós estamos numa cidade histórica, mas nós temos que criar rotas acessíveis. E a ADEM, o objetivo da ADEM é a gente congregar as pessoas com deficiência, lutar pelos direitos, pelas políticas públicas e lutar por uma Mariana mais acessível. Acessível no direito de acesso a todos. E acessível também no esporte, no turismo. Hoje nós vamos fazer uma live, hoje da ADEM, hoje às 19 horas, que nós vamos discutir com as pessoas que vieram aqui ano passado. A gente teve a oportunidade de fazer um evento aqui do Setembro Verde, que foi presencial. Então, no dia, a gente trouxe aqui em Mariana, a Arena Mariana é uma arena muito boa de esporte. Nós trouxemos o basquete de cadeira de roda, nós trouxemos a seleção paralímpica de rugby, nós trouxemos futebol de cego com a Ampara. A Ampara é uma associação que trabalha com vários esportes para as pessoas com deficiência. Então, a nossa luta aqui em Mariana é pela reabilitação. A reabilitação através do esporte, a reabilitação na saúde, na educação, no turismo.
conseguir trazer eventos de pessoas com deficiência para Mariana, porque isso a gente entra nas barreiras atitudinais. O que não é visto não é lembrado. E para as pessoas começarem a ter, quebrar essas barreiras, né, atitudinais, o assunto tem que vir à tona. Tem que falar do assunto. Por isso a importância de falar do Setembro Verde, do Setembro Amarelo, trazer essas discussões, fazer um diagnóstico do que está acontecendo. No Setembro Amarelo e na UFOP, quantos casos de alunos que suicidaram que tem na UFOP? O diagnóstico, o que está acontecendo, né? Com esses meninos tão lindos, maravilhosos, chegam aqui tudo novinho, cheio de vida, de saúde, de alegria, o jovem, futuro da nação e tal. E acontece tantos casos de depressão, de que a gente ouve falar de alunos com depressão dentro da UFOP, funcionários, professores. Então, o grupo, o corpo da universidade está doente. Nós estamos falando disso porque nós estamos discutindo aqui a universidade. Então, essa doença, que foi a doença do século, estamos passando por um momento de pandemia. No primeiro instante, foi aquele... Não, parece que foi só um primeiro instante, mas ainda é. Quantas pessoas estão dentro de casa, deprimida, com medo de sair, sim, ficando com saúde mental bem debilitada, de medo, de ansiedade. Então, falar da saúde mental é muito importante. E a saúde mental é um tabu. Se você perguntar para a pessoa como é que vai a sua saúde mental, ele fica com raiva, pergunta, fica meio, o que é isso? Está me chamando de louco? Eu falo isso porque eu já passei por isso, minha família, eu tenho na minha família pessoas com muita depressão, eu tenho irmãos que já precisou de fazer tratamento, de ficar, de ter que ir para clínica mesmo, clínica, de ficar internado, para estabilizar. Então, assim, é muito sério. A saúde mental é muito séria porque eu falo isso porque eu tenho dentro da minha família essa experiência. E é muito difícil. E, assim, aqui nós estamos falando dos dois assuntos. Entra um, entra outro, Setembro Verde, Setembro Amarelo, mas a luta pelas pessoas com deficiência, a luta pela acessibilidade, que é ter acesso aos direitos, é uma luta muito grande, e trazer esse momento de fala, de discussão, que às vezes a gente nem pensa, né, quando a gente participa, nossa, não é que é verdade, aí esse despertar para essas coisas, tudo isso que acontece e que está dentro do corpo da universidade. Então, a universidade perpassa tudo isso que a gente está falando. As questões dos alunos, as questões das famílias. Então, assim, é muito importante que esse Setembro Verde, esse Setembro Amarelo, seja o nosso primeiro encontro, né, para falar sobre esse assunto, para quebrar as barreiras atitudinais sobre esse assunto, e que esse assunto é um assunto relevante, muito relevante, que tem que ser tratado. E eu agradeço pelo convite de estar aqui com vocês hoje e conto com vocês também na ADEM, Mariana, para juntar conosco nessa luta. Porque essa luta é de todos. E vocês contem conosco também nas parcerias, nas discussões dos assuntos, porque é muito importante. Tem que levar esse assunto de deficiência para dentro da universidade, principalmente no curso de arquitetura, também. Né, todos. Mas a arquitetura, eu que estou aqui, nós estamos observando as leis, os arquitetos, não estou falando que seja aí, mas quando a gente vê os projetos, quando a gente pede para fazer uma reunião com eles, eles fazem assim, a acessibilidade é rampa. Aí eles não pensam no piso podotático para os deficientes visual,
É muito difícil. Então, esse assunto, pessoa com deficiência, é para entrar na universidade e para perpassar por todos os cursos. Eu acho que é muito interessante isso e deixo a proposta. Obrigada pelo convite. Então, gente, muito obrigada pela sua fala, Aparecida. Muito obrigada mesmo. Vou fazer o repasse agora da fala para o professor Ricardo. Tudo bem? Muito bem. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu agradeço e cumprimento aí o DCE por essa iniciativa de realizar esse debate, marcando uma posição nessa data aí, nesse 21 de setembro, né? Como acabou de dizer aí, acabou de ser dito, né, pela Aparecida, que é o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência. Então, eu queria fazer algumas considerações em cima justamente dessa situação, né, da luta dos deficientes e reiterar algumas palavras aí que já foram ditas pela Aparecida. Em primeiro lugar, marcar que, vejam bem, isso não é, hoje, não foi definido como o Dia das Pessoas com Deficiência. Foi definido como o Dia de Luta Nacional das Pessoas com Deficiência. Isso é uma diferença muito importante. Significa que essa data ela foi o reconhecimento de um movimento e um esforço social realizado pelas próprias pessoas com deficiência e os seus familiares e amigos, lutando pela construção do reconhecimento e da garantia dos seus direitos. Então, talvez por isso que esse dia ele só foi oficialmente, apesar de ser pleiteado, de ser construído desde o início da década de 80, desde 1980, pelo próprio movimento de pessoas com deficiência, mas ele só foi estabelecido oficialmente, né, por um governo brasileiro em 2005, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Assim como, a partir do estabelecimento desse dia com deficiência, as coisas foram caminhando e 10 anos depois, em 2015, no governo da presidenta Dilma Rousseff, foi estabelecido essa lei fundamental que é chamado Estatuto da Pessoa com Deficiência. É a lei de inclusão das pessoas com deficiência. Esse estatuto, esse nome recebido em consideração, em comparação com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é o estatuto que garante os direitos de acesso à saúde, de acesso à moradia, de acesso à educação, ou seja, de acesso à vida, que é o primeiro direito que é garantido pelo Estatuto, ou seja, um estatuto que vai reforçar ou vai repetir de que é claro que os direitos, que todos os direitos humanos e sociais e democráticos, todos os direitos dos cidadãos têm que ser estendidos e garantidos também para as pessoas com deficiência. Claro. E essa garantia desses direitos para as pessoas com deficiência, ela significa que elas têm necessidades especiais para ter acesso a esses direitos. Por isso mesmo que elas são também uma outra forma, né, de nominar essa condição
né, de não, em vez de pessoas com deficiência, é chamá-las de pessoas com necessidades especiais, porque todos nós temos as nossas limitações, todos nós temos as nossas dificuldades, e todos nós, portanto, temos as nossas deficiências. Então, por um lado, a ideia é, como disse a Aparecida, de que essa luta das pessoas com deficiência é a luta de todos nós, é a luta de todos, como ela acabou de dizer. É a luta de todos, também nesse sentido, de que você construir direitos para as pessoas, a garantia de direitos para as pessoas com deficiência, é construir uma sociedade, uma, uma, uma situação societária que seja mais justa e includente para todos. Então, essas pessoas com necessidades especiais, elas têm ainda não só as necessidades que nós todos temos, mas, por exemplo, aí como nós estamos vendo agora, a necessidade de ter essa tradução em libras, porque a pessoa tem essa deficiência, ou essa dificuldade, ou essa limitação sensorial, que é a surdez. Então, ela passa a ter uma necessidade a mais. Né? Essa ideia de substituir por portadores de necessidades especiais é exatamente a ideia de insistir, de não focar justamente no defeito, mas focar nas outras possibilidades e nas outras potências que todos nós temos. Então, cada um de nós, né, tendo acesso, tendo garantido o direito à vida, o direito à moradia, o direito à educação, o direito à saúde, ele vai conseguir desenvolver, ele vai conseguir exercer as suas potencialidades. Vai ter muito talento, vai conseguir também desenvolver os seus talentos. Pode não ter muito talento, por exemplo, para ser um atleta, pode ter um talento mais intelectivo, um talento para atividades mais intelectuais, ou outro pode ter um talento mais para música, e assim por diante. Né? Então, cada um de nós tem os seus talentos, as suas potencialidades, e as suas dificuldades e as suas limitações. Então, por isso que essa luta, esse Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, é uma luta por construir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade que tenha respeito, tenha consideração, que tenha no seu propósito a ideia de que toda vida vale a pena, de que a vida de todos vale a pena, de que todo mundo, cada um de nós, independente da sua condição, seja étnica, seja sexual, seja de idade, seja de limitação física ou intelectual ou psíquica, de que todos têm esse direito de ter os seus direitos, né? Todos devem ter os seus direitos garantidos. Então, nesse sentido, uma sociedade que vai construindo um laço social, um respeito e uma consideração por todos. Ora, então para a gente pensar na pessoa portadora de necessidades especiais quando ela está na universidade, em primeiro lugar, a gente tem que considerar essas pessoas como vitoriosas. Nós temos que primeiro receber essas pessoas, acolher essas pessoas na universidade com todo o nosso apreço e todo o nosso respeito, porque a gente sabe que para chegar à universidade, todos nós nos esforçamos, mas as pessoas portadoras de necessidades especiais,
elas tiveram dificuldades extras. Para elas foi mais difícil ainda chegar até a universidade. Então, quando elas estão na universidade, em primeiro lugar, isso significa o sucesso, o êxito que elas tiveram num imenso esforço pessoal e familiar de que elas chegassem até ali. Muito bem, então. Elas têm que ser recebidas como vitoriosas por estarem na universidade. E, por outro lado, também, elas significam para a própria universidade uma oportunidade ímpar, uma oportunidade fundamental da universidade avançar, porque, tendo portadores de necessidades especiais, isso cria na universidade a necessidade de que ela própria tenha que alargar, tenha que expandir as suas capacidades de acolhimento, de aceitação e de produção de saberes e reprodução de saberes e de produção de profissionais, que isso seja feito de uma forma alargada, que possa incluir essas pessoas que têm necessidades especiais. Então, uma universidade, quanto maior o número de pessoas com necessidades especiais ela tiver, e que ela estiver conseguindo acolher, abraçar e fazer avançar essas pessoas dentro da universidade, né, significa que essa universidade, ela mesma, ela própria, está superando as suas limitações. A própria universidade está superando as suas deficiências. Então, a gente pode pensar também na presença de pessoas com necessidades especiais em universidades deficientes. E não pessoas deficientes na universidade, mas pessoas na universidade deficiente. A universidade também tem as suas deficiências, tem as suas limitações, tem as suas grandes dificuldades de avançar. Em muitos momentos, a universidade é míope. Em outros momentos, ela está quase cega. Em outros momentos, ela tem muita dificuldade de locomoção. Ela está quase paralisada. Ela está quase tetraplégica. Então, a universidade também tem as suas deficiências. E as pessoas com necessidades especiais, elas fazem a universidade superar as suas deficiências. Elas fazem que a universidade tenha uma maior mobilidade, tenha uma maior possibilidade de variar e de ponderar e de flexibilizar os seus protocolos, sua forma de trabalhar, a sua forma de ensinar, ritos extremamente rígidos. Então, a gente tem que considerar que as pessoas com necessidades especiais, elas são a presença delas na universidade é um grande avanço. Ela faz avançar a própria universidade, para que a própria universidade possa aprender e ensinar a sociedade a ser mais inclusiva, a ser mais receptiva. Pois bem, todos sabem que nesse momento histórico do Brasil, a gente está vivendo um grande, importante e lamentável retrocesso, onde a gente vive uma situação de redução, de cassação de direitos, de desconstrução de vários recursos e estruturas de suporte social, de bem-estar social. Então, a gente está assistindo aí a um desmanche, a um ataque, por exemplo, ao Sistema Único de Saúde, há também ataques sistemáticos às universidades públicas, ataque aí aos direitos previdenciários, aos direitos trabalhistas,
aos direitos ambientais. A gente sabe que nesse momento, então, por exemplo, a gente não pode falar desse setembro amarelo sem lembrar que o Pantanal está queimando em chamas, porque toda a estrutura de proteção ambiental foi fragilizada, porque não tem 200 pessoas para enfrentar essa crise ambiental ao longo de centenas de hectares, centenas e centenas e centenas de hectares. Ou seja, nós estamos vivendo, nesse momento, uma situação que a gente chama de necropolítica, ou seja, uma situação política que ela aposta no suicídio do país. Então, quando a gente está queimando a nossa Amazônia, está queimando o nosso Pantanal, quando o nosso litoral foi banhado por petróleo, aí, manchas de petróleo, quando a gente desconstrói toda a estrutura que foi arduamente construída para dar um suporte social para que as pessoas possam viver minimamente com dignidade, para que tenha saúde pública, para que tenha educação pública, para que tenha aposentadoria. Tudo isso sendo desconstruído, a gente vive a situação de um Estado suicida. Não é? Então, é claro que isso vai afetar a saúde mental de todas as pessoas, inclusive aquelas com necessidades especiais. Mas a gente tem que lembrar que, se por um lado a desconstrução da estrutura que dava garantia de bem-estar social afeta todos nós, afeta todo mundo, afeta todos os brasileiros, por outro lado, essa afetação ela é diferenciada, ela não é igual. As pessoas mais vulneráveis, elas são mais afetadas do que as pessoas menos vulneráveis. E a situação de necessidade especial é uma situação de maior vulnerabilidade que essas pessoas vivem. Eu posso dar um pequeno exemplo sobre isso. Por exemplo, as pessoas que são portadoras de síndrome de Down, elas tinham o direito, as crianças que tinham síndrome de Down, no caso do falecimento do pai, por exemplo, ela tinha o direito a receber integralmente a aposentadoria que o pai recebia. Agora não. Agora isso foi reduzido para, assim, no máximo 50% da aposentadoria. Para dar um pequeno exemplo como que as pessoas mais vulneráveis, elas acabam sendo as mais atingidas. Então, essa desconstrução do estado de garantia psicossocial que a gente está assistindo, essa desconstrução, ela ataca, ela afeta, ela atinge, sobretudo, os mais vulneráveis. E isso repercute na saúde mental de todos, inclusive naqueles que têm necessidades especiais. Isso repercute na saúde mental de todos, inclusive daqueles que estão na universidade, inclusive daqueles que têm necessidades especiais e estão na universidade. Então, a saúde mental tem sido, digamos assim, abalada, atacada por toda essa condição de desconstrução, de sucateamento, de desmanche da estrutura de suporte social que o Brasil tinha construído, como, por exemplo, o SUS, as universidades públicas, o ensino público e gratuito, etc. Ora, fazer uma campanha por esse mesmo governo de um setembro amarelo, dizendo que está preocupado com a atitude, o comportamento suicida das pessoas, então vamos fazer uma campanha dizendo, olha, você não está sozinho, o mais importante é falar.
fazer esse tipo de campanha, tratando o suicídio como se fosse um comportamento de alguém, ou seja, culpabilizando quem, por N motivos, acaba chegando a essa condição extrema de cometer o suicídio, e o governo o governo federal, se ele diz que está preocupado com esse tipo de comportamento, e, ao mesmo tempo, ele produz um Estado, uma política suicida de Estado, que quer destruir o próprio Estado, uma política suicida do país, que quer destruir o país, que quer levar o país para o abismo. Então, você pratica uma política suicida e depois diz que está preocupado com o comportamento suicida de alguém, isso me parece, no mínimo, incoerente, para não dizer que é uma hipocrisia. Eu acho que, nesse momento, nesse dia de luta das pessoas com deficiência, e essa luta das pessoas com deficiência é uma luta política pela garantia dos seus direitos, pela garantia do respeito, da consideração, do acesso, né? Acesso à saúde, à educação, acesso, toda forma de acessibilidade, não é? Então, nós temos que saudar essa luta das pessoas com deficiência, nos espelhar nessa luta das pessoas com deficiência, aprender com essa luta das pessoas com deficiência e dizer para elas: pessoas com deficiência, nós, muitas vezes, somos muito mais deficientes do que vocês. Vocês estão mostrando para a gente como que a luta política pode superar grandes dificuldades. Obrigado, pessoas com deficiência, por vocês mostrarem isso para a gente e por diminuir a nossa deficiência, a nossa covardia, o nosso comodismo de não entrar numa luta em defesa dos nossos direitos, igual vocês, pessoas com deficiência, que estão lutando pelos seus direitos, né, há décadas. A coisa se tornou mais assim explícita e organizada desde 1980, mas isso acontece há décadas e décadas e décadas. Então vamos nos espelhar nessa luta das pessoas com deficiência e vamos nos somar a essa luta, porque a luta das pessoas com deficiência é a luta por uma sociedade justa, por uma sociedade inclusiva, por uma sociedade que respeite as diferenças de todo tipo, uma sociedade que garante o cuidado com os mais vulneráveis. E é exatamente o que nós estamos desconstruindo neste país. Nós estamos desconstruindo o cuidado com os mais vulneráveis. A nossa experiência agora, na pandemia do novo coronavírus, Covid-19, SARS-CoV-2, mostra muito bem como foi assim, a nossa despreocupação com os mais vulneráveis, com os mais de 100 mil mortos, 100 mil corpos pagam nesse país pelo descaso, pelo pouco cuidado, pelo pouco respeito e pela pouca consideração com os mais vulneráveis. Muito bem. Então, que possamos atravessar esse 21 de abril, não é? E possamos chegar até o 23 de abril, que é a primavera, e possamos renovar as nossas esperanças de que essa fase negra, né, essa fase, digamos assim, essa fase lamentável, trágica que estamos vivendo no país, essa fase vai passar. Nós vamos viver dias mais justos, dias mais democráticos, né? Esperamos que sim. É isso que nós esperamos, né? Que possamos superar, atravessar esse setembro aí, verde, esse setembro amarelo, né?
e que possamos reconstruir o nosso país. A nossa tarefa não é pequena, é de reconstruir o país, né? Esse setembro que já começou com 7 de setembro, o dia da independência, não é? Que, como vocês sabem, reza a lenda de que o príncipe Dom Pedro teria gritado independência ou morte. Pois bem, muito tristemente, depois de quase 2 séculos, parece que o nosso país tem escolhido a morte e não a independência. Tem sido uma luta fratricida, uma luta de um Estado suicida que tem desconstruído toda a sua estrutura de suporte social. Então, a situação da saúde mental das pessoas com deficiência e das pessoas sem deficiência, se é que elas existem, na universidade e fora da universidade, não vai bem. Não vai bem porque nós estamos vivendo esse momento de estado suicida. É por isso que ela não vai bem. Um abraço, parabéns ao DCE por estar organizando, estruturando esse debate. Obrigado aí a paciência de todos e passo a palavra. Flávia, se você se sente à vontade, você já pode começar a sua fala, tá bom? Muito obrigada pela fala do professor Ricardo, viu? Não, primeiramente eu queria agradecer. Eu vou me apresentar como uma Aparecida, Leandro se apresentou, né? Eu sou assistente social do CAPS 2, daqui de Ouro Preto. Minha pele é cor parda, meu cabelo é um cabelo castanho escuro, escovado, e meus olhos são castanho escuro. Estou usando uma blusa grená, mas um grená, um vermelho bonino. Bom, primeiramente agradecer, né, o convite de participar dessa, costumo dizer, até uma roda de conversa, né, principalmente ao DCE, e nesse dia, que é um dia, né, também especial, que o Ricardo lembrou bem, né, o dia, e a Aparecida também, é um dia de luta da pessoa com deficiência. Pensei em várias coisas para trazer aqui como desafios mesmo, né, quando o tema foi colocado, deficiência mental e saúde mental. Parabenizar muito a Aparecida, que eu percebi que ela trouxe na fala dela os anseios e as angústias enquanto associação, né, de avançar e de buscar oportunidades mesmo para as pessoas com deficiência. E olhando para a deficiência, não a deficiência física, que quando se fala em deficiência, geralmente, né, as pessoas tendem a pensar, mas nas diversas deficiências. E isso a gente sabe que é uma seletividade muito grande, né, no mercado de trabalho para inserir essas pessoas com deficiência. Mas, assim, parabenizar muito a fala do Ricardo, ele trouxe, né, o Ricardo é meu colega de trabalho aí na rede, e ele fez uma síntese aí desse momento, né, Ricardo, que a gente está vivenciando, e que é um momento de retrocesso, é um momento de reconstrução, é um momento que a gente avançava e agora a gente precisa se fortalecer para minimamente garantir o que se tem, mas também não perder a esperança de buscar outras oportunidades. E aí, quando se fala em deficiência mental e saúde mental, o Ricardo trouxe também uma questão que eu achei importante, que eu já estava pensando, que é a questão do bem-estar social, a questão dos fatores que determinam e condicionam a saúde de uma pessoa, né? E aí, quando a gente vai falar desses fatores, a gente vai lembrar que as pessoas que sofrem, né, de um adoecimento psíquico, de um transtorno mental, de sofrimento mental grave e persistente, que geralmente, né, é o público prioritário do serviço de centro de atenção psicossocial, que são os CAPs. Mas quando eu falo prioritário, não é que os CAPs não estão de portas abertas para acolher
as pessoas que sofrem um adoecimento psíquico. Mas, na verdade, a gente sabe que dentro de uma política pública de saúde mental, não é só o CAPS, né, o único equipamento que vai trabalhar com adoecimento mental. Né? As unidades básicas de saúde, a própria questão, né, dos apoios de matriciamento, de equipes de NASFs, que a gente vê aí uma desconstrução, até mesmo dessas portarias nacionais, né, com corte de recursos, e que isso tem um impacto muito grande na assistência das pessoas que usam o serviço, tanto serviço de saúde, quanto serviço da Previdência, assistência e educação, né? A gente está num momento, assim, digamos, sombrio. E aí, como eu faço aqui uma observação, desafiadora, mas eu lembro de algo que me acalenta um pouco, que é como falar, né, nesse setembro verde da pessoa com deficiência, amarelo, lembrando uma luta, né, contra, vamos dizer aí, uma luta em apoio, é difícil falar esses termos no sentido contra o suicídio, né? Mas o que é? É pensar de como que nós vamos construir isso, né? É pensar nisso tudo que o Ricardo trouxe, de garantia de direitos, de luta, né? Como que isso está se fazendo, como que a gente pensa essa realidade no cenário que a gente está vivendo, mas também a gente pensar no apoio, né, no fortalecimento das associações, no fortalecimento do coletivo para a gente poder buscar saídas para isso, né? Quando se fala do suicídio, por exemplo, e eu, como assistente social, eu faço uma leitura bem próxima também do que o Ricardo trouxe, né? As pessoas estão adoecendo, sim, e vão adoecer mais, porque nós estamos no cenário em que as nossas condições, né, as nossas necessidades básicas estão incertas, né? As nossas condições de trabalho, as relações sociais, elas estão frágeis, os serviços, né, que precisam garantir assistência, principalmente esse público das pessoas, digamos aí, que tem deficiência, mas também quando a gente pensa nos outros segmentos, que aí vem o público da criança, da adolescente, da mulher, na questão do gênero, da raça, né, da etnia, e que aí isso vai fazer um recorte também pela deficiência. Porque como a Aparecida também trouxe, né, e o Ricardo também falou, essas pessoas com deficiência geralmente são as pessoas também que, né, a sociedade toda está envolvida nisso, mas às vezes ela, além da deficiência, ela também está nesse outro recorte que também sofre, né, uma marginalização desse sistema que a gente está vivenciando. Então, assim, isso é uma das reflexões que eu queria fazer a par do que eu ouvi da Aparecida e do Ricardo, e que está muito presente no meu dia a dia no trabalho, né? Como falar de suicídio e como escutar e como buscar dar essa atenção para um sujeito que está adoecido nesse contexto, mas sem perder a esperança de que nós, né, enquanto brasileiros, cidadãos, vamos ter que reconstruir esse país. Como? Buscando, né, as associações, buscando se fortalecer, buscando lutar pela garantia dos direitos mínimos que a gente está vivenciando. Né? Mas, assim, é uma estratégia difícil. A gente fala assim, como? É esse o caminho. Mas como vai acontecer isso? Aí eu penso muito, quando a gente fala de deficiência, principalmente a deficiência intelectual, né? E quando a gente vai falar também do transtorno mental, em alguns casos muito grave persistente, a gente precisa trabalhar junto com as famílias, né? Com a comunidade, olhar, né, para assistência às pessoas com deficiência, para o território. Esse território é de onde ela vem, de onde ela mora, né? Quais os recursos que ela tem ali para ela poder ter a sua assistência garantida, né? É claro que a gente tem
uma política de direitos, né? Vamos dizer assim, escrita, nós estamos aí com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que eu vejo que avançou muito, mas que a gente tem que fazer uma luta agora muito árdua para garantir aquilo que está lá escrito. Minimamente garantir aquilo que já estava em prática, efetivo, porque a gente sabe que nem tudo que está ali ainda foi posto em prática, né? Foi efetivado enquanto política, enquanto direito. E aí, nessa conversa, eu pensei muito em falar um pouco dos desafios, né, que os serviços, os centros de atenção psicossocial, juntamente com a pessoa com deficiência mental ou intelectual, encara como desafio para a sua assistência. Por quê? Acho que o Ricardo, depois se tiver algum momento aí que ele puder esclarecer melhor, ele como, né, médico, psiquiatra, ele pode trazer um recorte melhor disso. Mas vamos pensar que deficiência intelectual é uma coisa e transtorno mental, sofrimento mental é outra. E o que acontece? Geralmente, quando essas pessoas, né, com deficiência intelectual, deficiência mental, nascem, né, com essa deficiência, ou na primeira fase adulta tem uma predisposição a um transtorno mental grave, elas vão demandar uma assistência continuada ao longo da vida e também a garantia de direitos ao longo da sua vida, que seja o trabalho, a renda, a convivência familiar e comunitária, né? E aí nós temos o desafio seguinte, porque ela cresce, fica adulta, e qual a rede que ela tem de assistência, né? Eu observo, assim, a partir do lugar que eu estou, enquanto CAPS, de uma deficiência, sim, na rede de assistência. E aí eu busquei até um texto que, há mais ou menos uns 3 anos atrás, nós esteve presente numa reunião ampliada da saúde mental, essa discussão, né, de como que fica a assistência das pessoas com deficiência intelectual na fase adulta. Quando a gente tinha, né, a gente tem a APAE, né, e um próprio texto da Rosana Campos, que é um artigo do doutorado, um artigo que ela fez a partir de um doutorado dela, que chama Deficiência Intelectual e Saúde Mental, onde ela vai dizer da deficiência, né, dual, que é a deficiência intelectual mais o transtorno mental, e qual que é a condição disso, como que ser visto no campo da saúde, assim. O que ela vai trazer, né, que em média 40% das pessoas que têm deficiência intelectual, elas acabam tendo associado um transtorno mental ou comportamental. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo da assistência. Porque quando a gente tem um centro de atenção psicossocial, um CAPS, em que a gente vai trabalhar prioritariamente, né, com a crise, com a urgência, com o transtorno mental grave, persistente, sofrimento mental grave, a gente, por vezes, se depara, né, com pessoas com deficiência intelectual e mais transtorno, que se estabilizam do transtorno, precisam de espaços para que elas possam conviver, socializar, né? E elas têm essa dificuldade também. E o que acontece dentro de uma política pública de saúde mental? É muito colocado a ideia, né, que tem lá das diretrizes de serviço, a criação dos centros de convivência, né? Alguns municípios têm, como Belo Horizonte tem, os centros de convivência e cultura, né? Que vai atender principalmente esses casos de pessoas que têm a deficiência e que têm o transtorno mental, ou que têm um transtorno mental grave, persistente, e que está no quadro estabilizado, né? Ele está num quadro em que ele trabalha a sua autonomia e ele pode buscar outras formas de conviver, de trabalhar essa questão da arte, da cultura, e vamos pensar assim, de ter minimamente saúde, bem-estar. Mas, não passando só por aí dos desafios, eu estava até conversando anteriormente, né, com a Aparecida, que
que está lá na Associação das Pessoas com Deficiência, o que a gente sente, às vezes, até mesmo por essa, por essa rede, as pessoas, né, que precisam garantir um direito e precisam de uma avaliação médica especializada, como que elas se perdem nesse caminho. Às vezes foram pessoas assim que já passaram um longo tempo pela PAI, mas não tem vínculo mais, aí vão em busca de do serviço de CAPS para fazer essa avaliação, para diversos fins, que aí a gente vai falar assim, os serviços de saúde, eles são universal, então a gente atende a todas as pessoas independente, né? Não tem critérios, vamos pensar assim, de renda. Diferente na política pública de assistência. Então, quando até a Aparecida fala assim, olha, a gente sabe, né, de um retrato, de um número, né, uma população que tem uma deficiência a partir também dos cadastros, né, nos programas de transferência de renda, que busca a garantia de algum direito e que depende tanto de uma avaliação social, econômica e uma avaliação médica. Então, eles procuram o serviço e acabam tendo visibilidade no sistema do quantitativo dessas pessoas. Mas a gente sabe que tem muitas pessoas com deficiência que não necessariamente vão acessar esse serviço. Tem uma condição social e econômica que não preenche, né, esses critérios da transferência. Mas voltando um pouco para a questão também, que aí eu saio um pouquinho para a questão do ambiente acadêmico, me fez lembrar muito de uma colega de trabalho, assistente social, né? Ela formou na universidade privada, como eu formei, e hoje ela exerce a profissão dela, é uma profissional que, na história de vida dela, ela poderia ter sido beneficiária do benefício de prestação continuada, como a própria Aparecida falou, né? De uma situação em que a renda per capita era inferior a um quarto salário mínimo, mas com muita luta, né? Com muito apoio da família, que, querendo ou não, tinha valores e uma consciência maior, ela foi vencendo os obstáculos. Ela tem, em média, né? Eu acho que 80% da visão dela comprometida. Eu vou até descrever um pouco para entender. Ela é uma pessoa que tem os olhos praticamente todos fechados. Ela usa um óculos de um grau muito alto e tem os olhos praticamente fechados. Eu lembro que quando eu conheci ela, eu ficava pensando assim, como que ela enxerga, né? Porque o olho praticamente fechado. E ela traz essa história, né, de que ela teve que a faculdade teve que fazer as adaptações para que ela pudesse vencer essa barreira, que foi a adaptação do próprio material, porque como ela tem, né, um grande percentual da parte visual, então as provas, né, o material dela tinha que ser todo adaptado. Então, assim, é uma colega que eu tenho que venceu essas barreiras e que ela fala isso, né? Desse lugar assim, olha, se eu não tivesse muito apoio, muita coragem, né, de enfrentar tudo que se enfrenta, porque as pessoas, digamos, entre as normais, né? A gente vê tantas questões os desafios mesmo da questão social, imagina uma pessoa com deficiência, né? Então, assim, ela venceu essa barreira com muita luta. Então, quando a gente pensa no ambiente acadêmico, é pensar isso, é luta, né? É luta e que não só a pessoa com deficiência deve encarar, mas nós, enquanto coletivos, trabalhadores, colegas, devemos encarar juntos. E é muito também entrar pela paciência, né, da acolhida e do cuidado, mas também fazer um recorte aí do que a gente está vivendo, como que vão ser essas adaptações. Então, quando eu toquei nesse assunto, foi só para esclarecer um pouquinho,
desses desafios, porque quando a gente pensa também, principalmente na deficiência mental, intelectual, e que às vezes as pessoas são usuários, né? Às vezes não, muitos usuários de saúde mental se perguntam quando recebem um diagnóstico, né? Como eu faço um papel de referenciamento, também de acolhimento, pergunto, nossa, mas eu tenho um adoecimento psíquico. E aí, eu sou deficiente? Né? Eu vou ter direito ao benefício de prestação continuada? Eu vou me aposentar? E aí é onde que a gente vai, né, juntamente a equipe de saúde, o médico, os suportes, o apoio, pensar em qual momento da vida dela que ela, vamos pensar assim, né, que ela descobriu ou que aconteceu o adoecimento psíquico dela, porque isso também é importante, né? E pensar na condição social e econômica, porque às vezes você tem uma pessoa lá que com 21 anos ela tem o seu adoecimento psíquico e às vezes ela já tinha uma estrutura, né, lá da adolescência e que comprometeu muito também a sua capacidade cognitiva, né? E não só isso, mas a própria realidade social dela, de valores, de cultura, né, do que foi capaz para ela avançar no campo, principalmente da educação, né, de ensino. E aí, isso também são questões que entram muito em discussão com a questão o que é deficiência mental, o que é transtorno mental, né? Aí nós temos diretriz, né? Quando você pega a Lei 10.216, que é a Lei Paulo Delgado, de 2001, que vai falar, né, das pessoas com transtorno mental, que vai garantir o direito, que nem é a pessoa com transtorno mental, é a pessoa acometida de um adoecimento psíquico, né? E que vai trazer esses direitos, por quê? Porque a gente sabe que lá atrás, e aí entra muito, né, andou muito junto todas as pessoas com deficiência, que eram os manicômios, né? Em que a pessoa que não era produtiva, que não se encaixava no sistema, ou, digamos, nas ordens que eram postas, eram encaminhados para o manicômio. E aí, quando a gente pensa em manicômio, que vem uma lei, né, de direito da pessoa acometida de um adoecimento psíquico, de um transtorno mental, mas também vai entrar as pessoas com deficiência que também estiveram ali, né, naquele lugar também do isolamento, né? E eu vejo que o maior desafio que a gente tem hoje, né, diante desse sistema, desses retrocessos, é a gente tentar, enquanto coletivo, né? E aí entra a universidade, entra as associações, entra os serviços de saúde, de assistência, fazer uma luta coletiva para a gente conseguir continuar e manter a assistência que tem e melhorar. Eu vejo assim um ponto, né? Quando eu falei, por exemplo, até do que a Rosana Campos traz de desafio da pessoa com deficiência que tem um diagnóstico dual, que é deficiência mental e transtorno mental, é garantir para ela a convivência familiar e comunitária, porque ela tem as limitações dela, né, do ponto de vista, às vezes, do comportamento ou do transtorno, de socializar. Às vezes, né, comportamentos que a família traz muito esse desgaste, né, essa sobrecarga do cuidador, porque sempre, né, há ali naquela família alguém que nesses casos mais graves vão ser o cuidador, e como garantir esse cuidado, né? Então, assim, quando o Ricardo fala, muito bem colocado por ele, desse momento que nós estamos vivendo, essa necropolítica, dos tempos sombrios, desse momento de um país suicida e que a gente precisa fazer, pensar na reconstrução desse país, ele falou no ponto que eu, como assistente social, questiono muito em relação à própria saúde mental das pessoas, né? Quem está bem nesse momento, mentalmente, com tantas incertezas, né?
E aí eu lembro de uma conversa que a gente teve assim online com o Ticanori, que é uma das referências também na parte aí de saúde mental, e que eu fiz uma pergunta para ele, como encarar, né, essa tensão psicossocial num momento tenebroso, né? E aí ele fala de algo que eu recapitulei lá também da minha graduação, que a gente precisa fortalecer, né, os apoios que a gente tem na família, na comunidade, né, nas associações. E isso é algo que, quando a gente pega, né, da graduação do próprio serviço social, que a gente vai estudar a mobilização social. O quanto isso se faz importante, né? A educação de base, como que se começa, né, a atenção em saúde na base, e que é o que? Fortalecer as comunidades, fortalecer levando esclarecimento, dizendo para elas como estão, como que a gente pode avançar nisso. Eu, como trabalhadora de um CAPS, né, adulto, e com tantas demandas que chegam nesses tempos, que não para além do transtorno, mas do sofrimento, que aí no sofrimento a gente vai ver a questão da depressão, né, e até das tentativas de autoextermínio, que é pensar como fortalecer, dizer para a pessoa o que a gente tem, o que a gente pode oferecer, o que o Estado deveria oferecer de fato para que aquela saúde, né, para que aquele estado de bem-estar se consolidasse, mas diante do que tem, o que podemos fazer juntos, construir juntos, né? E esses juntos, eu vejo assim também historicamente, quando a gente vai falar de lutas sociais, a gente vai falar de organizações não governamentais, das associações, a gente vai lembrar, né, que quem são a maioria das instituições de longa permanência para idosos que acolhem idosos historicamente, né, a longo prazo. Se você pegar a Sociedade São Vicente de Paulo, né, que são associações que foram criadas para dar assistência, né, à comunidade. Então, assim, pensar nessa lógica mesmo de associação, de fortalecimento, chamar as pessoas para conversar sobre a situação, mas também de pensar em saídas coletivas, né? Eu vejo muito isso como uma forma mesmo da gente tentar superar e reconstruir esse momento. Sozinhos vai ser sozinhos é praticamente impossível. E eu acho muito bacana quando o Ricardo também trouxe da luta, quando a gente fala também da luta antimanicomial que acontece no dia 18 de maio, e que a cada ano a gente vem conversando que a luta antimanicomial não é só da pessoa com transtorno mental, mas ela vai passar pelos segmentos, né, da pessoa, do gênero, da raça, da etnia, dos movimentos que tem, né, na comunidade, nos municípios, para a gente se fortalecer, né? Para que, como se diz, manicômio nunca mais. E aí, quando a gente fala do manicômio, a gente fala de tudo aquilo, né, que não era bem quisto pela sociedade, e principalmente, né, as pessoas que não eram ajustadas, deficientes que estavam indo para lá. Então, fica essa questão, fica uma outra questão, já estou finalizando aqui, que é pensar muito no cuidado que a gente tem que ter nessas épocas, e isso é um grande ataque também às pessoas com deficiência intelectual, ou até mesmo, né, com transtorno mental. Eu falo ataque em relação à autonomia, que são as interdições, as curatelas. Isso são questões também que chegam muito no serviço de saúde mental, pedindo, né, relatórios, avaliações. Então, como que ser feito? É realmente necessário? Como está sendo feitas essas avaliações? Porque a gente precisa pensar nisso, né? Quem é aquele sujeito? Qual a autonomia dele? E uma pergunta que eu queria deixar mesmo para a DEM, né, de Mariana, que falou de uma questão do trabalho. Como que está sendo feita a inserção das pessoas com deficiência mental no trabalho? Será que ele existe? Porque a gente sabe que tem pessoas com deficiência mental, intelectual, num grau leve, né, moderado,
que tem autonomia para desenvolver algumas atividades, tem algumas habilidades, e que isso não é visto. Mas a gente sabe também que tem, né, são várias questões que o mercado estão aí, como diz a Aparecida. Então, acho que fica essa pergunta para a associação e fica também uma dica de se pensar no centro de convivência. Se esse centro de convivência não vai avançar pelo Estado, como que ele pode avançar pelas associações, pela sociedade, né, civil organizada? Vamos pensar nisso. E é isso. Obrigada pelo convite. Eu acho que eu mais assim falei, coloquei desafios, apontei questões para refletir, porque mesmo a gente, né, é a partir disso que eu penso que a gente vai construindo mesmo e pensando em algo para garantir ou para assegurar que as pessoas com deficiência tenham acesso. Obrigada.
Tudo bem? Meu nome é Cíntia, tenho 21 anos e estudo jornalismo aqui pela UFOP. Como os meus colegas fizeram, eu vou me apresentar também. Eu faço parte do projeto Aprender e Compartilhar e Acessibilidade e Inclusão em Foco da UFOP. A gente visa muito promover vídeos e discussões acerca da acessibilidade. Pensando no sentido ali da conversa, como ela está se dando, pensar a inclusão, ela vai muito mais do que simplesmente construir rampas, construir um local acessível. A inclusão, ela se dá por meio da inserção da pessoa com deficiência nos locais, né? Seja no emprego, na faculdade, na sociedade em geral. E a nossa saúde mental, ela é posta à prova constantemente, porque a partir do momento em que a gente é inserido, né, na sociedade, já vem sendo os desafios. Os desafios, eles vão aparecendo ao longo dessa trajetória. E um deles é a gente conseguir ser ouvido. Porque, na maioria das vezes, as pessoas tentam falar por nós. E até mesmo pelos nossos pais, que são quem está ali com a gente constantemente, que sabe exatamente quais são as necessidades e como superá-las. Então, esse é o principal desafio, fazer a gente ser ouvido, ter o lugar de fala, né? E a partir do momento que a gente não tem esse lugar de fala, ou que a gente não é incluído, a nossa saúde mental, ela sofre muito, porque acaba que a gente se sente ignorado, se sente colocado ali à prova, toda hora a gente tem que se fazer presente, e isso é muito complicado. Mas também eu tenho para mim agora, no geral, falando no geral, que cobrar também que a sociedade entenda de primeira o que é a inclusão, como fazer, por que fazer, é muito complicado, porque a inclusão, por mais que ela esteja há muito tempo sendo discutida, sendo uma lei, ela ainda é muito nova. A pessoa com deficiência, ela está aparecendo agora na sociedade, ela não estava sendo inserida há tempos. Existia uma resistência em se mostrar, em mostrar o seu filho, em colocar ali que havia aquela necessidade mesmo de fazer parte da sociedade. Então, a gente cobrar também, já chegar no setor e ter ali tudo preparado, é muito complicado, porque cada um tem a sua limitação, né? Cada um tem o seu desafio a ser superado. E aí que entra a parte do diálogo, porque para além daquele plano arquitetônico, como fazer, por que fazer, a única pessoa que pode explicar isso é nós mesmos, e da melhor forma possível. Então, a gente precisa cobrar mesmo aquela atenção e aquele cuidado de ouvir, porque como eu faço jornalismo, a gente aprende no curso que o que o jornalismo tem que ter em mente não é a arte de escrever, não é a arte de filmar bonitinho, mas é a arte de ouvir. Você ouvir a sua fonte é a melhor coisa para você escrever uma reportagem ou produzir uma matéria. Então, a mesma coisa cabe na sociedade. Eu, por exemplo, eu vim
de uma história bastante conturbada em algumas escolas. Eu não tinha inclusão efetiva em determinados locais. Mas aqui na UFOP, aqui no ensino superior, a minha inclusão é totalmente efetiva. Eu consigo ter um espaço de fala e eu consigo não promover só para mim, porque esse é o meu intuito, promover para mais outras pessoas, porque eu sei o quanto que é difícil se colocar no local e se eu posso, por meio do meu trabalho, falar ou demonstrar alguma necessidade de colegas ou abrir portas para eles, né? Que às vezes eles não conseguem por si sozinhos. Eu faço isso e não tenho problema nenhum em fazer isso e sempre fiz. O Núcleo de Educação Inclusiva da UFOP, ele busca acolher todos esses alunos da melhor forma possível, porque a gente sabe que para os professores, para os demais servidores, é muito complicado perceber qual que é a necessidade do aluno ali dentro de sala, porque tem muitos alunos, alguns eles não falam diretamente para o professor, então tem que ter esse cuidado. E aí que entra o papel do NEI. O NEI faz todo esse cuidado de ouvir o aluno, de falar, olha, esse aluno aqui precisa de uma atenção maior. Tal aluno está passando por dificuldade para aprender. Então, a universidade, ela também está aprendendo. Ela aprende todo dia, porque todo dia entra alguém com uma necessidade diferente. Eu, por exemplo, tenho necessidade motora. E a UFOP teve que se adaptar a isso, porque no meu curso nunca se teve uma pessoa com paralisia cerebral. Então, como que ia fazer para aquela pessoa fotografar? Como que ia colocar a primeira aluna da universidade a ter um monitor ali do lado, dentro de sala de aula? Seria uma coisa fácil? Não seria, mas a gente pensou, precisa. E aí a universidade falou, olha, se precisa, a gente vai ter que fazer. E isso tudo junto com o NEI. Então é muito importante a gente pensar o NEI e pensar a universidade para além dessas paredes. Porque a universidade é muito mais que isso. A universidade é um diálogo constante, seja com os alunos, seja com os professores também, que às vezes não têm conhecimento, um conhecimento árduo do assunto ou da deficiência, mas que nem por isso eles estão sozinhos. E graças a essa parceria da universidade, de falar que sempre eu posso estar fazendo qualquer coisa que eu quiser e sempre estar ali junto comigo, eu já consegui o meu primeiro estágio. Né? Então, eu realizo o estágio na Prefeitura de Mariana, eu sou estagiária lá, na área de comunicação, houve aquele acolhimento, a Prefeitura ela tem um diálogo ligado com a universidade, seja para saber questões de como se tornar acessível para mim, o que eles podem estar fazendo. Então, a universidade, por mais que ela tenha essa taxação de que adoece e que pode causar algum dano no mental da pessoa mesmo, que não é uma mentira, porque realmente pode, que o desgaste é muito grande, é muita novidade, é muita coisa acontecendo, a gente tem que entender também que a universidade consegue trazer para as pessoas com deficiência
a liberdade que a gente não tinha na nossa cidade, por exemplo, no nosso ambiente. Porque aqui na UFOP eu me sinto muito mais livre do que eu me sentia na minha cidade, por exemplo. Porque eu sei que aqui, qualquer limitação que eu tiver, qualquer receio que eu tiver, a direção, o núcleo de educação inclusiva, a praça, em toda a gestão da universidade, vai estar ali pronta para me ouvir. E não só a mim, mas a minha mãe também, que está aqui comigo, que precisou se mudar para que eu pudesse fazer a universidade, cursar a universidade. Então, é também uma questão que a saúde mental da pessoa com deficiência, ela não é afetada sozinha, porque afeta da família também. Que a minha mãe teve que largar tudo para ela vir para cá. Imagina para uma pessoa que ficou há muito tempo no lugar onde a gente morava, acostumou com aquele local e ter que vir. Também é uma barreira para a família. Ou para quando a família não vem e o filho vem sozinho. Né? Também fica uma questão ali, aquele medo. A saúde mental, tanto da família quanto da pessoa com deficiência, deve ser pensada por toda a comunidade acadêmica. A universidade também precisa ter um apoio, porque no meio desse mundo todo, eles também estão se descobrindo como que pode estar fazendo, o que pode fazer e por que fazer. Então, é sempre ter esse diálogo, essa perspectiva de que o aluno pode sim e deve falar por ele. Ou então a família, quando não for possível, o aluno falar. E isso é muito importante. E não deixar de cobrar mesmo esse direito de falar e também dos setores, seja universidade, seja escola, seja o que for, a ouvir. Porque por mais que tenha uma resistência por parte da sociedade, a gente precisa ser incluído. A gente sabe que o corpo da pessoa com deficiência, ele causa estranheza na sociedade. Eu cansei de ver pessoas me olhando com o rabo do olho, assim, estranho. Então, é meio que incomoda. Mas nem por isso a gente vai deixar de lutar por um espaço e pelo nosso espaço. E também ter esse diálogo da preocupação com a saúde mental, que é isso que está havendo agora, tanto na universidade, seja proposto pelo DCE, seja proposto pelo Núcleo de Educação Inclusiva, e não deixar que as pessoas vejam a pessoa com deficiência como uma pessoa invisível, porque a gente tem as nossas necessidades, a gente tem as nossas limitações, mas somos iguais a todos vocês, com as mesmas questões, com os mesmos desafios, alguns diferentes, outros nem tanto, mas com os mesmos desejos, porque se a gente está na universidade, o que a gente espera é se formar, é ter uma carreira, ter um lugar mesmo no mundo. E quebrar esse tabu de que a pessoa com deficiência, seja ela qual for, física, intelectual, seja ela qual for, é doente. Porque não somos doentes. Somos pessoas que, assim como vocês, querem ter o direito respeitado e querem ter igualdade. E essa igualdade entra em todos os aspectos, até no cuidado mental. É isso. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, podem estar me perguntando e fazendo questionamentos. Eu agradeço muito pelo convite e convido a todos vocês
a conhecerem o trabalho do Ney, o trabalho da UFOP e o trabalho do meu projeto, no qual eu faço parte, que a gente está disponibilizando os episódios da série e tem todos os mecanismos de acessibilidade, os recursos de acessibilidade. Tá? Então fica aqui o convite e a UFOP está de portas abertas para vocês. Gente, é isso. Eu encerro o nosso encontro de hoje imensamente orgulhosa por estar participando, né, por estar dividindo esse espaço de discussão, de debate e reflexão com vocês. Muito orgulhosa também de fazer parte da Universidade Federal de Ouro Preto e de ter a oportunidade, né, de ouvir e de partilhar dessas vivências, né? É muito importante essa discussão dentro da universidade e principalmente, como muitos de vocês falaram, não apenas no mês de setembro, né? Que isso seja uma discussão constante dentro da universidade e que a gente sempre ultrapasse, né, os debates, né? Não fique dentro dessa, como que eu posso dizer? Essa coisa da democratização, né? Muito importante. Essa coisa do dia a dia, da cotidianidade, né? Eu acho que é muito nesses detalhes e que a gente conjuntamente vai construindo e vai se mobilizando. Então, eu estou muito feliz por ter participado desse debate, por ter sido mediadora. E é isso, gente. Muito obrigada e agradecer a presença de todos. Foi muito gratificante e enriquecedor, com certeza.